Eu participava da missa, né, lá da igreja do ginásio São Gonçalo, a missa de quarta-feira, que era a novena, né, de Nossa Senhora Auxiliadora, que o Padre Firmo fazia lá no ginásio São Gonçalo. E essa missa era toda quarta-feira, né? E eu sempre sentava no arquibancada, entrar no sentido à direita, né? E do lado esquerdo, e tem mais outra arquibancada, e no meio era as cadeiras que colocava, né? Mas eu gostava sempre de ficar na arquibancada. Aí, quando foi um dia, eu estava participando da missa, né? Eu vi, eu não gosto de comentar muito, que as pessoas acham que tem muitos aí que não acreditam, né? Mas Nossa Senhora sabe que eu tô falando a verdade, e eu vi ela lá. Nossa Senhora apareceu para mim, né? Uma imagem da Imaculada Coração de Maria, com o véu, aquele véu dela na cabeça, e o coração dela muito grande, aquele coração que abria e fechava. Estava em movimento, eu via na visão o coração dela abria e fechava. Aquela imagem lícita. Aquilo ali apareceu mais ou menos uns 3 segundos, mais ou menos. Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus. Eu não sabia se eu ia lá falar com a irmãzinha que estava lá com o microfone falando, ou eu não sabia se eu ia lá onde estava a imagem de Nossa Senhora. Aí quando ela sumiu, né? Tudo bem. Aí, noutra quarta-feira que eu fui, né? Que eu sempre sentava na mesma arquibancada, eu fiquei pensando, tomara que ela aparece de novo, né? Mas aí a irmãzinha que estava lá no palanque falando, né? Ela falando assim, olha, quero convidar as pessoas vai ter o primeiro cenáculo aqui em Cuiabá, vai ser lá na Universidade Federal, ia ser numa quinta-feira. Eu só sei o lugar, mas eu não sei a data. Foi o primeiro cenáculo que o Padre Gobi que teve na Universidade Federal, lá em Cuiabá. Só que eu não estou lembrada a data que era a data que foi o primeiro cenáculo. Aí eu falei, ela primeiro veio me convidar para o cenáculo, essa imagem. Ela pessoalmente apareceu para mim para convidar. Aí depois, no outra quarta-feira, a irmãzinha convidar pessoalmente. Só que na semana que ela apareceu para mim, na quarta-feira, quando foi na quinta-feira, no outro dia, eu saí procurando essa imagem em toda loja que vende de imagem, eu procurava, né? Se tinha essa imagem, falei assim, se eu ver, eu sei quem que é, qual imagem que é, né? E eu não encontrei. Aí eu chegava em certa hora e falava assim, olha, assim, ela tem um manto na cabeça, o coração dela é muito grande. Aí teve uma senhora de uma loja que falou, olha, essa imagem aí tá parecendo ser a imagem do movimento mariano, mas a gente não vende, a senhora vai encontrar só no movimento mariano que eles trocam, não é vende que troca, né? Aí tudo bem. Aí quando foi o dia do cenáculo, a minha vizinha lá, a Irene, né, falou, dona Mila, a senhora quer ir lá no ginásio? Nós vamos lá no ginásio, lá na Universidade Federal, né? A senhora quer ir? Falando assim, olha aí como que as pessoas, quando as pessoas ainda não estão seguindo verdadeiramente Deus. Passa lá, se eu não estiver ocupado no salão, eu vou. Aí a Nossa Senhora me convidando e eu fazendo isso com ela. Aí quando foi no dia, né, ela passou lá em casa. Vamos, dona Mila, né? Ela e o esposo dela. Hora que eu cheguei lá naquele ginásio,
da Universidade Federal para me entrar. Olha que eu vi aquela imagem, eu falei para Irene, o esposo dela, Irene, essa imagem aí que eu vi lá no ginásio São Gonçalo, Irene. Só que eu não senti mais minhas pernas. Eu senti que eu estava sendo carregada lá na universidade. Eu chorei o cenáculo inteiro. Maria veio me convidar, Maria me pegou no braço e Maria levou pro filho dela, né? Depois disso, começou a minha conversão, começou a batalha, né? Porque é uma batalha espiritual muito grande depois. Começou. E eu fico muito feliz, porque, primeiro, se eu fosse por mim mesma, eu acho que eu não ia lá naquele ginásio da Universidade Federal. Foi ela que me levou e apresentou o filho dela. E eu comecei a trabalhar, né? Já comecei, né? Trabalhar, fazer cenáculo nas casas, né? E eu sentia ali que não era eu. Quando eu chegava numa casa para fazer o cenáculo, não era eu, era ela. Muitas casas que eu participava, que eu ia fazer cenáculo, é muitos testemunhos que eu tenho. Depois que eu ia, era cura, era libertação. Se eu tivesse desempregada, arrumava um serviço. É muito lindo meu testemunho com Maria. E eu vou contar. Esse é um. Vou encerrar. Aí tem mais testemunho ainda. Obrigada.